Pessoal, então, vamos dar continuidade a esse assunto globalismo hoje, com foco na resposta da Igreja nesse ano de 2000, quando foi ratificada a Carta da Terra. Vamos começar esse vídeo pedindo a proteção de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, só fazer um parênteses aqui antes de começar o nosso vídeo. Dia 15 agora de agosto, começa a Quaresma de São Miguel, e eu, por experiência própria, posso dizer que é um momento muito forte da igreja, de oração, e é um convite que fica aí. É uma oração franciscana, São Francisco que iniciou essa Quaresma, é muito bonita, vale a pena. Tem vários tipos de Quaresma na internet, a minha é uma que envolve o Rosário de São Miguel, que é muito bonito também, então busquem aí, vejam aonde vocês acham, vale a pena. Então vamos começar esse vídeo, que a primeira reflexão que eu faço é que assim, a igreja caminha conosco na terra, né? Nós não somos um povo sem um pastor, nós não somos uma ovelha sem pastor. Por isso é tão importante a gente ter a humildade de aceitar o primado de Pedro na igreja, né? O fundamento, a pedra fundante, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. E dessa forma nós sempre somos conduzidos por um pastor, né? Então é muito importante a gente ter isso como foco, porque todas as nossas reflexões, todas as nossas conclusões, nós como católicos acatamos o magistério da igreja. É muito importante que a igreja, ao longo do tempo, analise as situações que são postas. Então aqui eu já vou começar citando São João Paulo II, né, o Papa aí que já foi santificado, né, já foi canonizado, na verdade, né, que a igreja canoniza, não santifica. Quem santifica, na verdade, é Deus. Então, João Paulo II, no ano de 2000, ele faz uma declaração aqui na Assembleia Plenária da Congregação para a Doutrina da Fé. Para pôr remédio a esta mentalidade relativista, é preciso reiterar, sobretudo, o caráter definitivo e íntegro da revelação de Cristo. Por conseguinte, a contrária à fé da Igreja, a tese acerca do caráter limitado da revelação de Cristo, que encontraria seu complemento nas outras religiões. Efetivamente, é errôneo considerar a Igreja como um caminho de salvação ao lado daqueles constituídos por outras religiões. Um caminho, não o caminho, né? Que seriam complementares à Igreja e convergentes com esta rumo ao reino escatológico de Deus. Portanto, deve-se excluir uma certa mentalidade de indiferentismo, caracterizada por um relativismo religioso que considera que uma religião vale por outra, ou seja, todas querem bem, todas fazem bem, todas são certas, todas são corretas. A igreja ensina uma certa caridade com as outras religiões. Então, por isso, eu escolhi aqui seguir a inspiração de Juan Cláudio Sanaúrra, que no livro Poder Global, Religião Universal, que nós estamos abordando aqui, nesse livro, eu estou com dois livros aqui, esse livro aqui, ele nos orienta a gente ver o paralelo que a igreja faz com a Dominus Jesus, né? Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que a Carta da Terra é ratificada e que a gente vai ler lá no Ministério do Meio Ambiente, como eu falei no vídeo anterior, que ela começou a surgir a conversa sobre ecologismo, né? Sobre essa descentralização das religiões, na verdade, descentralização de Deus, né? Voltar vamos dizer, todo o raciocínio do motivo do mundo, tudo para a natureza e não para o homem. Na verdade, tira o homem do centro, coloca a natureza, então tira o homem como centro da natureza, né? Como algo planejado por Deus para que ele exercesse
uma autoridade, né, para que ele dominasse a natureza, como a gente leu já em Gênesis. Todo esse movimento é feito a partir da Rio 92. Então, ao longo desses anos todos, ela foi sendo constituída. Na verdade, ela nem é muito grande, mas ela é bem, vamos dizer, ela é bem pegajosa, bem pantanosa, né? A gente vê umas coisas ali bem para pegar mesmo. Então, João Paulo II já estava de olho nessa ratificação. Para vocês terem uma ideia, essa ratificação aconteceu de 12 a 14 de março. A Dominus Iesus foi publicada em 6 de em 6 de agosto de 2000. Ou seja, uns 5 meses depois da publicação da Carta da Terra, o Vaticano vai lá e fala assim, não, para aí, né? Vocês estão tudo assinando, esse monte de país assinando esse negócio, mas vamos fazer assim uma reflexão sobre a verdade? E aí a Dominus Iesus vai deslancha, gente, é a coisa mais linda, vale muito a pena a leitura dela, porque João Paulo II, né, destinou esse assunto para a congregação, oh meu Deus, fugiu a palavra aqui, para a congregação da doutrina da fé, né? Congregação para a doutrina da fé, em que o prefeito era o Joseph Ratzinger, que é o nosso Papa Emérito Bento XVI. Então, o Ratzinger escreve centralizando a nossa fé em Cristo e na Igreja, colocando respeito às outras religiões. E isso é a resposta a esse movimento do globalismo e do relativismo que já vinha vindo. A Igreja estava de olho, mas bastou ela publicar que a Igreja foi lá e respondeu. Porque a Igreja realmente está caminhando com a gente no mundo. Ela não nos deixa assim, aleatórios, nem sem resposta para as coisas, né? Então a gente vai aqui pensar os principais pontos da Dominus Iesus para a gente poder tentar entender que resposta é essa que a Igreja deu e que cabe a nós também dar, porque nós somos a Igreja. Então, quando a Igreja dá, a gente vai e replica. Então, aqui eu vou pegar primeiro, eu vou pensar com vocês primeiro o que o Leonardo Boff falou. Acho que eu vou até repetir, porque a gente já falou no vídeo, mas o que ele falou que, vamos dizer, configura, né? Ele que é o comissário da Carta da Terra aqui no Brasil, ele falou assim: cresce a consciência de que temos uma única casa comum, o planeta Terra. Além disso, como espécie, formamos uma humanidade única e somos parte da Terra. Somos a própria Terra que, em um momento de sua evolução, começou a sentir, pensar e amar. E em Buenos Aires ele afirmou que a espécie humana está condenada a fazer o que faz porque é um parasita da Terra. É muito melhor para a Terra que esse câncer desapareça. Então, para Leonardo Boff, né, que está levantando essa bandeira e obviamente conhece a ideologia dessa bandeira, o ser humano é algo não desejado, é algo não querido, é algo que tem que estar à parte, que está atrapalhando o curso da Terra, né? Então, eu vou pular e vou para a parte que ele relativiza. O que é necessário é a espiritualidade e não os credos e as doutrinas. Salvo engano, Leonardo Boff foi chamado também para falar, para se explicar na Congregação para a Doutrina da Fé, né? Óbvio que ele fazia, não faz mais parte da igreja, com uma declaração dessa, obviamente, ele se retira, né? Eu não sei que ponto que ele está aí, mas também não nos interessa. O que nos interessa é a doutrina, o que a igreja está falando sobre isso. Então, eu pensei que na Dominus Iesus, justamente o que o Papa estava falando aqui, pouco antes da publicação dessa declaração, né? Que a Dominus Iesus é uma declaração. O perene anúncio missionário da igreja é hoje posto em causa por teorias de índole relativista, que pretendem justificar o pluralismo religioso não apenas de fato, mas também de iure, de princípio, né? Como se este pluralismo fosse algo, vamos dizer, fosse um princípio, né? Como se isso devesse existir. Não é que isso não deve existir como um direito, mas o certo é a religião do homem ser a religião que Cristo vem ensinar. Daí que consideram superadas, por exemplo, verdades com o caráter definitivo e completo da revelação de Jesus Cristo. A natureza da fé cristã em relação com a crença nas outras religiões, o caráter inspirado dos livros da Sagrada Escritura, a unidade pessoal entre o Verbo eterno e Jesus de Nazaré, a unidade da economia do Verbo encarnado e do Espírito Santo, a unicidade e universalidade salvífica do mistério de Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus feito homem,
a mediação salvífica universal da Igreja, a não separação, embora com distinção, do reino de Deus, reino de Cristo e Igreja. Ou seja, para a Igreja eles são unos, né? A subsistência na Igreja Católica da única Igreja de Cristo. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha Igreja. Então, esses são os motivos que ele está colocando aqui, que já está no meio da declaração Dominus e Jesus. Mas por que eu estou citando elas antes? Porque elas estão fundamentando o que a gente vai ler. Na raiz dessas afirmações encontram-se certos pressupostos. Olha o globalismo, gente, olha a resposta bonita que a Igreja dá. De natureza tanto filosófica como teológica, que dificultam a compreensão e a aceitação da verdade revelada. Podem indicar-se alguns, ele pensa alguns exemplos. A convicção de não se poder alcançar nem exprimir a verdade divina, ou seja, é algo inatingível, nem mesmo através da revelação cristã. Uma atitude relativista perante a verdade, segundo a qual o que é verdadeiro para alguns não é para outros. A contraposição radical que se põe entre a mentalidade lógica ocidental e a mentalidade simbólica oriental. O subjetivismo de quem, considerando a razão como única fonte de conhecimento, se sente incapaz de levantar o olhar para o alto e de ousar atingir a verdade do ser, que não está só na razão. A dificuldade de ver e aceitar na história a presença de acontecimentos definitivos escatológicos, ou seja, eles concorrem para o fim da humanidade, né? O vazio metafísico do evento da encarnação histórica do Logos eterno, ou seja, né, a cortar o transcendente, né, justamente o que a gente tem falado nesses vídeos anteriores, reduzido a um simples aparecer de Deus na história, ou seja, oi e tchau, né? O ecletismo de quem, na investigação teológica, toma ideias provenientes de diferentes contextos filosóficos e religiosos sem se importar com sua coerência e conexão sistemática, né? Esse é o ecletismo, né? Você pensa, ser eclético, você pensar de lugares diferentes, verdades que não têm conexão, não se analisam sistematicamente como uma verdade, elas não se, vamos dizer que elas não se justificam umas com as outras, elas simplesmente são pegas no ar e colocadas a serviço do que eles querem fazer. Nem da sua compatibilidade com a verdade cristã, óbvio, né? A tendência, enfim, a ler e interpretar a Sagrada Escritura à margem da tradição e do magistério da Igreja. Aqui eu já faço a primeira interrogação para nós católicos, né? O relativismo também está nas atitudes dos próprios católicos quando, à margem da tradição e do magistério da Igreja, querem fazer sua própria tradição. O que é tradição? É aquele entregar, né? Tradição é entregar, né? É dar. Então, a tradição da Igreja é o que vem desde os apóstolos, desde a vivência da Igreja no início e vem sendo passado até que nós tomemos isso como a nossa prática. Então é colocar essa tradição de lado e colocar a tradição do mundo. Qual é a tradição do mundo? Quais são as verdades que o mundo está te apresentando que são diferentes da sua igreja? Você precisa conhecer. O Catecismo da Igreja Católica está para responder absolutamente todas as suas perguntas. Mas você tem interesse? Você tem interesse em conhecer o magistério da igreja? O que a igreja te ensina? Então aí eu já me insiro, né, de cara nesse contexto do relativismo. Porque muitas vezes nós temos a tendência, mesmo que não conscientemente, mas a pensar como eles. Apesar da gente não aceitar de jeito nenhum o relativismo, mas será que a gente não é? Então, já fica esse movimento para mostrar a amplitude desse movimento, que não é algo assim que alguém escreveu e as pessoas vão assinar embaixo, é algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Na base desses pressupostos, vai dizer a Dominus e Jesus, que se apresentam com matizes diferentes, por vezes como afirmações e outras como hipóteses, elaboram-se propostas teológicas em que a revelação cristã e o mistério de Jesus Cristo e da Igreja perdem o seu caráter de verdade absoluta e de universalidade salvífica, ou ao menos se projeta sobre elas uma sombra de dúvida e de insegurança. Enquanto que para nós existe uma única verdade, infalível, porque essa verdade é o próprio Deus que se fez homem. Deus não ia mandar ninguém no lugar dele para falar o que ele falou, ele mesmo veio aqui e falou. Então, tanto ele veio e falou que ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
né? Não relativize o que Deus falou, não te cabe, você é menos que Ele. Então, assim, vamos dizer que essa seja a linha geral. Lá na introdução, né, Ratzinger já vai colocar assim: o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, confiou aos seus discípulos o mandato de anunciar o evangelho a todo mundo e de batizar todas as nações. Ou seja, o que é um mandato? Né, juridicamente eu posso falar o que é um mandato. É você ter a procuração para falar em nome de outrem. Então o mandato de Jesus foi para que ide a todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Que o evangelho é boa nova, é isso que eu estou trazendo para vocês. Vai ao mundo inteiro. Isso não é algo restrito ao lugar em que Cristo estava. A verdade é para nós, é para a caminhada da humanidade, é para nós seres humanos. Quem acreditar e for batizado será salvo. E o contrário? Né? O contrário é o quê? Então vamos salvar a terra e dane-se o resto? Quer dizer, você é um parasita que tem que morrer e virar pó e sumir da humanidade. Não esqueça que a você foi dado e pensado uma vida e uma alma. Então, ainda que você não queira ou não acredite, a verdade irá te atingir. A verdade é a passagem de Cristo, os ensinamentos dele. Óbvio que você vai ser julgado de acordo com o que você compreende, com o que você chegou, vamos dizer, com o grau de revelação que chegou até você. Quanto mais você estuda, mais você lê, mais você se compromete, mas também mais feliz você é, mais amparado você é, né? Você caminha com mais segurança. Então, tudo isso é um sistema que eles querem derrubar. Essa verdade absoluta para o globalismo não existe, porque o que existe é um conjunto de ideias modificáveis, acordadas e que podem ser alteradas de acordo com o interesse daqueles que estão por trás. Então, a missão universal da igreja nasce do mandato de Jesus Cristo, né, em que o primado petrino é quem, vamos dizer, quem inicia toda essa caminhada da igreja, de 2000 anos. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Essa é a nossa salvação, essa é a salvação que o cristão acredita. A salvação que vem de Cristo, não a salvação que vem dos homens, não a salvação que coloca o homem como um ser à parte, não. O homem não é um ser à parte da natureza, o homem não pode ser afastado. Por quê? Porque ele vamos dizer, o motivo maior do amor de Deus na Terra, né? Ele é, vamos dizer, onde Deus expressa, né? A maior virtude é a constituição do ser humano, que é onde Deus, vamos dizer, figura a sua própria imagem, nós somos semelhanças dele, né? Então, dizer que o homem é um parasita, algo que deve ser exterminado, é dizer que o próprio Deus deve ser exterminado. Mas olha aí, não é isso que eles querem? Então, aí o Ratzinger continua aqui, né? Bento XVI. A Igreja Católica não rejeita absolutamente nada daquilo que há de verdadeiro e santo nessas religiões. Nas outras religiões que a gente está falando aqui, considera com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora em muitos pontos estejam em discordância com aquilo que ela afirma e ensina, muitas vezes refletem um raio daquela verdade que ilumina todos os homens. E aí também vale essa observação, né? Que a salvação é um mistério e uma graça de Deus. Uma graça concedida a Deus, anunciada por Cristo. Só a Ele cabe dizer quem vai ser salvo. E a busca dessas religiões e dessas filosofias também é a busca pela verdade, é a busca por Deus. E Deus enxerga isso. Então a gente tem que ter a piedade e a caridade na hora de analisar e de avaliar as outras religiões, exatamente por esse motivo. Não quer dizer que elas estejam certas, é isso que ele está querendo dizer, assim. Essa confusão entre isso tem que existir, né? Essa coisa como vamos dizer, um preceito mesmo, como ele disse ali. E outra coisa é dizer, nós aceitamos que existem pessoas que não encontraram, mas que buscam a verdade, em que algum momento dessa fé ou dessa doutrina cruzou ali uma palavra de verdade, cruzou ali um raio de luz, né? Até para que eles encontrem o caminho. Então, assim, é muito interessante essa declaração e repleta de caridade, bela, né? Ele vai dizer aqui em outro trecho, olha, prosseguindo na mesma linha, o empenho eclesial de anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, também encontra ajuda na prática do diálogo interreligioso. Mas ele vai fazer uma ressalva, né? Todos os homens e mulheres que foram salvos participam, embora de maneira diferente, no mesmo mistério de salvação de Jesus Cristo por meio do seu Espírito. Querendo ou não, é o que ele está querendo dizer, né? Cristo atinge a humanidade inteira. Cristo estava no princípio
da criação, que ele era verbo, estava com Deus. Então ele participou da criação. Se encarnou, feito homem, anunciou a nossa salvação. Foi predito todo o Antigo Testamento milhares de anos antes dele vir. Né? E depois que ele veio, continua sendo falado e os ensinamentos dele continuam sendo praticados pelos cristãos. Mas esse diálogo, que faz parte da missão evangelizadora da igreja, comporta uma atitude de compreensão e uma relação de recíproco conhecimento e de mútuo enriquecimento na obediência à verdade e no respeito à liberdade. Mas ele vai fazer aqui uma ressalva importante, né? Para fazer frente a essa mentalidade relativista, que vai se difundindo cada vez mais, há que afirmar, antes de mais, o caráter definitivo e completo da revelação de Jesus Cristo. Então ele faz a distinção, que é o que está causando essa grande confusão e muitas pessoas que têm boa vontade, mas não compreendem essa distinção. A distinção qual é? Entre a fé teologal e a crença nas outras religiões. Se fé é aceitar na graça a verdade revelada, que permite penetrar no seio do mistério, favorecendo a sua inteligência coerente, a crença nas outras religiões é o conjunto de experiência e pensamento que constitui os tesouros humanos de sabedoria e religiosidade, que o homem, na sua procura da verdade, ideou e pôs em prática em referência ao divino e ao absoluto. O Concílio Vaticano II ensina: o Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, encarnou, a fim de que, como homem perfeito, salvar a todos e recapitular, né, trazer a ele todas as coisas, né, tomar aquilo que é seu. O Senhor é o fim da história humana, o ponto para o qual tendem os desejos da história e da civilização, o centro da humanidade, a alegria de todos os corações e a plenitude das suas aspirações. É aquele a quem o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou à sua direita, constituindo juiz dos vivos e dos mortos. Que juiz é esse? É aquele que traz o ensinamento, e pelo ensinamento é que nós somos julgados, né? Nós ouvimos o ensinamento. Nós aqui, né, na verdade, escolhemos o nosso próprio julgamento, né? Aceitar ou não aceitar o que Cristo ensinou. Precisamente esta singularidade única de Cristo é que lhe confere um significado absoluto e universal, pelo qual, enquanto está na história, é o centro e o fim desta mesma história. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está em Apocalipse 22:13. O que resta para nós dessa relativização, depois de ouvir essa palavra? Né? A verdade absoluta, defendida, vamos dizer, sustentada pela vida na igreja, pelo magistério, pela tradição, pela doutrina, está tudo aí. Por que se quer relativizar? Porque o que se deseja, né, enquanto ser humano, muitas vezes foge ao que Cristo ensina. Né? Por quê? Porque existem certas abdicações que o cristão tem que fazer, tomar sua cruz, como Jesus disse, e seguir a cruz que eles não querem, e a cruz que muitos desses que têm interesse falam assim: não, larga essa cruz e vem pra cá, aqui é felicidade, né? Vamos curtir a natureza, preservar a natureza, tá tudo certo. As religiões também, tá tudo legal, né? Então é o relativismo que acaba, né? Vem uma onda forte dele como um império, calando os cristãos, né? Perseguindo os cristãos por suas convicções. E aí eu queria só fazer uma lembrança aqui do vídeo que eu postei anterior a esse, da conversão do Roberto Alvim. O antes e o depois dele, né? Adorado no meio artístico enquanto ateu e odiado no meio artístico enquanto cristão. Tá aí um belo exemplo disso. Então o relativismo, que leva à apostasia, pretende abarcar tudo, porque tem uma vocação totalitária. Para o relativismo, nós somos fundamentalistas quando anunciamos como conteúdo inseparável do segmento de Cristo verdades imutáveis, as verdades que incomodam, tais como, por exemplo, aquelas que Bento XVI anunciou, né? Sanaúra vai dizer que os princípios não negociáveis, os princípios que se ligam com a natureza, para o que nós fomos feitos, né? Para o que nós vivemos, o que é, vamos dizer, lógico na natureza humana, que são as diretrizes que nunca podem ser revogadas ou deixadas à mercê de consensos partidários na configuração cristã da sociedade, porque traz paz, traz alegria, como a gente leu aqui na Dominus Jesus. A família fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher. A defesa da vida humana, desde a concepção até a morte natural,
e os direitos dos pais de educar seus filhos. Ele vai citando aqui o Unesco, ONU, tudo que fazem na governança global, né? O relativismo ético, ele vai dizer, impõe a renúncia às convicções próprias. Aquela que parece ser a ideologia da tolerância máxima não admite dissensão e dá margem às maiores aberrações. A tirania do pensamento único em nome da liberdade e dos direitos humanos. Olha a contradição, né? Uma tirania em nome da liberdade. Tem trabalhado para abolir, por exemplo, ele vai citar aqui, a objeção de consciência na classe médica, que é o direito que um médico, por exemplo, católico ou cristão tem, ou que não seja cristão não concorde, tem de não, eu não vou fazer, não vou praticar o aborto. O direito que um hospital católico tem de dizer, não, aqui não se distribui anticoncepcional, não se liga as trompas, aqui não se usa nenhum método anticoncepcional, não se aborta. Então, para isso, até ele cita aqui, foi criada até uma associação para a defesa do direito à objeção de consciência, que é uma coisa aqui para a gente constitucional, né, a objeção de consciência, mas não vou entrar nesse assunto não. Mas é um direito constitucional a objeção de consciência. Em 2005, o Ratzinger, depois de 5 anos de publicado a Dominus Jesus, ele vai dizer, o conceito de discriminação é cada vez mais alargado, e assim a proibição da discriminação pode se transformar gradualmente em uma limitação da liberdade de opinião e da liberdade religiosa. Esse é que é o perigo. Logo, não se poderá dizer que a homossexualidade é uma desordem objetiva na estruturação da existência humana. Como ensina a Igreja Católica, a confusa ideologia de liberdade conduz ao dogmatismo, que se tem revelado cada vez mais hostil à liberdade. Ou seja, aquela coisa de, né, eu concordo com você desde que você concorde comigo. Né? Eu respeito você desde que você concorde comigo. Se você não concordar comigo, que é o que aconteceu com o Roberto Alvim, eu não vou respeitar você, você não merece respeito. Então é liberdade para alguns, que é justamente o que a ditadura faz, né? Esse totalitarismo, pensamento totalitário do relativismo, que é esse planejamento de um governo. Aí você vê que vai configurando o governo. Isso é um governo, uma espécie de governo. A gente vai ler aqui, eu só separei mais um trechinho da Dominus Jesus, que eu peguei muito essa questão da natureza, né, que é o que eles trabalham mais, né, como justificativa para o exercício desse poder, que nós aprendemos, né, que existe o reino vegetal, mineral e animal. E eu contrapus isso ao reino de Deus. Vejam bem que a Dominus Jesus falou sobre o reino de Deus. Ao considerar as relações entre reino de Deus, reino de Cristo e igreja, como um só, né, onde evitar-se sempre as acentuações unilaterais, como são as concepções que propositadamente colocam acento no reino, autodenominando-se de reinocêntricas, pretendendo com isso fazer ressaltar a imagem de uma igreja que não pensa em si, mas dedica-se totalmente a testemunhar e servir o reino, que está errado. É uma igreja para os outros, dizem, como Cristo é um homem para os outros. Ao lado dos aspectos positivos, essas concepções revelam frequentemente outros negativos. Antes demais, silenciam o que se refere a Cristo. O reino de que falam baseia-se num teocentrismo, porque, como dizem, Cristo não pode ser entendido porque não possui a fé nele, enquanto que povos, culturas e religiões se podem encontrar na mesma e única realidade divina, qualquer que seja o seu nome. Pela mesma razão, privilegiam o mistério da criação, que se reflete na variedade de culturas e crenças. Está aí, ó, o motivo. Mas omitem o mistério da redenção, cortam o transcendental. Mais ainda, o reino, tal como entendem eles, acaba por marginalizar ou desvalorizar a igreja, como reação a um suposto eclesiocentrismo do passado, por considerarem a igreja apenas um sinal, aliás, passível de ambiguidade. Tais teses são contrárias à fé católica por negarem a unicidade da relação de Cristo e da igreja com o reino de Deus. Bom, gente, eu termino essa reflexão com essa bela palavra, né, em que a igreja caminha ao nosso lado, né? Ela se pronuncia sobre toda, vamos dizer, toda ameaça à nossa doutrina. Está aqui uma bela leitura para vocês fazerem, refletirem, né? E espero terminar no próximo vídeo aí com comentário de Dom Estevão Bittencourt, com o livro do Felipe Aquino, Entrai pela Porta Estreita, também muito bom, que eu estou lendo e tem um trechinho ali muito importante para a gente ler. Fiquem com Deus, até mais.